Olá pessoal, nesse vídeo vou falar de um tema extremamente importante, que é a maior profecia da Bíblia. Digo importante porque na internet tem milhares e milhares de pessoas, líderes religiosos, teólogos explicando sobre esse tema de maneira muito equivocada. Digo isso com todo respeito às pessoas que de boa fé, de boa vontade, tentam explicar esse tema, mas explicam de maneira muito equivocada, pois associam datas, combinam datas que não tem nada a ver, falam de decretos de homens, misturam com astrologia, falam de muros e ruas, materiais, e não é nada disso, pessoal. É uma profecia muito grande e o homem não decreta nada. Quem decreta é Deus. Eu entendi de maneira muito especial. Eu não me considero maior ou melhor do que alguém, mas eu entendi de maneira muito profunda. Mas eu vou explicar aqui de maneira muito resumida para que também todos nós possamos entender. Acompanhe lendo Daniel capítulo 9, versículo 24. Lendo o começo do capítulo, você vê que Daniel diz que ele leu o livro de Jeremias e entendeu que o tempo que havia de se cumprir as desolações e para trazer a justiça era de 70 anos. Você vê como um homem é errado, né? E Daniel era inteligente, né? Decifrava sonhos, era um homem muito inteligente, mas ele entendeu que os 70 anos que Jeremias falava eram 70 anos. Muito bem, aí Daniel orou, se humilhou, o capítulo inteiro é basicamente só oração, e ele confessou o seu pecado diante de Deus e o pecado do seu povo. No final da sua oração, Deus enviou quem? Gabriel, para explicar para ele que o tempo que ele estava pensando que era, não era. Não era 70 anos só, eram 7.000 anos. Ou seja, é a história humana. Por que que você acha que Cristo disse que é para perdoar 70 vezes 7? Ele quis dizer para você perdoar toda a criação de Deus, do começo até o fim. Porque 70 semanas é o tempo dos céus. E os 7.000 anos é o nosso tempo, o tempo humano. Então, Cristo fala facinho, mas tudo que ele fala é muito profundo. E as pessoas às vezes valorizam mais um filósofo que fala difícil e desconsidera as palavras de Cristo, que é facinho de entender, que a criança entende. Mas é muito profundo o que ele fala. E também, essas 70 semanas aqui é para restaurar e edificar a Jerusalém. Quem é Jerusalém? Está lá no céu, porque um pedaço dela Lúcifer levou, né? No primeiro vídeo eu falei para vocês que Lúcifer levou um terço das estrelas do céu. Não falei isso? Sim, eu falei, está lá no vídeo. Então, para restaurar o que foi perdido, aí veio a ideia de fazer a humanidade. Então, a humanidade é que vai completar o que está faltando no céu. Claro que nem toda ela, porque numa plantação tem lá os melhores frutos, digamos assim. Esses bons frutos é que vão completar, restaurar a Nova Jerusalém. Então aqui é muito profundo. Digo isso porque lá no céu, 7.000 anos representam 70 semanas. Aqui é o tempo dos anjos, é o tempo do céu. O tempo nosso é diferente do tempo do céu. Então Deus estava falando aqui que são 7.000 anos para que todas as desolações se cumpram e venha então a justiça. Porque na profecia das 70 semanas precisam se cumprir 7 ordens de Deus, que são elas. Aqui, ó, é para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Aonde que se cumpriu isso daqui? Nunca se cumpriu. Tem gente falando na internet, isso aqui já se cumpriu. Isso aqui nunca se cumpriu, porque isso aqui vai acontecer no tempo de Deus, no tempo da história humana. E quase todas elas no fim, né? Quando é que vai acabar o pecado? Quando a humanidade deixar de existir. Aqui eu coloquei o sétimo milênio, né? Que aqui é Cristo com a igreja, né? Reinando. E aqui seria então
o dia eterno. Aqui é o céu. Então aqui acaba a história humana. Aqui começa, né, com Adão. Os que forem para o céu vão para o céu, o que for para o inferno vai para o inferno. Mas eu quero falar para vocês só dessas semanas aqui, ó, só das 70, tá? Porque eu estava fazendo esse gráfico aqui, comecei a estudar e é muita coisa que tem aqui dessas semanas, pessoal. A profecia é muito grande. Os 7.000 anos representam as 70 semanas, que é o tempo de cumprir 7 ordens. Cumprir 7 ordens para o povo, para a humanidade e também para a santa cidade, que são os anjos. Aqui, ó. Sobre o teu povo, no caso representando a humanidade, e sobre a tua santa cidade. A cidade de Daniel não está aqui na terra, está no céu. Então, por isso que ele fala, o Gabriel fala em parábolas, porque está falando da cidade do céu. Tá? É onde Daniel vai morar, ele e o povo dele. Então, as 70 semanas, pessoal, são 7.000 anos. Não tem nada a ver com decreto de homens, ou de datas, ou de astrologia. E também aprendi aqui, ó, que as 7 semanas para restaurar e edificar, a restauração começa com o dilúvio. Bom, isso aqui vai ficar para um outro vídeo, mas eu vou dar uma palhinha para vocês aqui, tá? Eu tenho que terminar essa parte aqui. A restauração começa com o dilúvio. Tá lá no livro de Enoque, né? Restaura a terra. E essa ordem, o decreto quem dá é Deus. Que havia corrupção. Porque, ó, de Adão até o nascimento de Noé, a terra estava corrompida. Esses anos aqui, ó, ano de corrupção. E aí o que Deus fez? Deu um decreto. Vamos resetar. Aí resetou a terra. Então aqui começou a restauração. Como? Com aqui o chamado de Abraão, que foi no ano 2048. Desde o início, né? Aqui eu não coloquei antes de Cristo, não, tá? Eu coloquei desde o princípio que eu somei as idades deles. E aí foi dando isso daqui, ó. Aí deu 1.656 anos de pré-dilúvio, tá? Aqui começa a restauração. Começa então a restaurar aqui. Aí tem vários eventos, nascimento de Isaac, Jacó, José, enfim. Aí aqui no ano 2400 aparece Moisés, aí depois tem Êxodo, aí depois no ano 4000 aparece o nosso Salvador, que é bem no meio aqui, ó. Quer dizer, aqui, 4000. Aqui é Cristo, que nasce no ano 4000, aí de Cristo para cá tem mais 2000, né? Então Cristo nasceu aqui, então a humanidade estava corrompida, aí veio o dilúvio, resetou tudo, aí começou a restaurar. Essa parte azul aqui começa o ministério dos profetas, com Saul e vai até Elias. Então não é para somar 62 semanas com 7 e com mais uma, que aqui é Apocalipse, tá? Eu estou fazendo aqui um resumo da última semana, depois eu tenho até outra imagem aqui. Então depois eu mostro para vocês aqui essa última semana, tá? Mas esse vídeo é para falar somente das 70 semanas, que são os 7.000 anos. Depois eu falo das 7 semanas, e depois falo das 62, e depois falo da última semana. Então, não é para somar 62 semanas com 7 e com mais uma, aí dá 70. Não, não faça isso. É coisa de infantil, tá? Então, são semanas dentro de semanas. São tempos dentro de tempos. Tá? Não é para somar semaninhas, não, porque assim dá errado. E todo mundo está fazendo isso, né? Todo mundo que explica as semanas fica somando as semanas para dar 70. Então isso aí é besteira. As 70 semanas é um todo. E depois tem as outras, são tempos que Deus determinou para restaurar, edificar. Fala do tempo de angústia, que é o tempo. As ruas e muros não é uma material. As ruas são caminhos. E quem faz os caminhos? E os muros? São os limites. Então aqui tem a ver com profetas e sacerdotes. É isso mesmo, profetas, até escrevi aqui, profetas e sacerdotes. Aqui é o tempo de sofrimento. E até acredito que esse tempo aqui ele vai estar também em Apocalipse, que fala que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve nem nunca haverá, né? Então, não é para ficar somando semaninhas, não. São semanas distintas, são semanas separadas.
Se você ler assim, estudar assim, como sendo semanas distintas, independentes uma das outras, aí você entende melhor essa profecia aqui, que ela é enorme, ela é muito grande. É a maior da Bíblia, conta a história inteira. A humanidade inteira para se cumprir 7 ordens, que são 7.000 anos. Bom, então esse é o vídeo que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Mostra aí para o seu pastor, para o seu líder religioso, porque não é o que estão dizendo na internet, não. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.